Muito que bem, pessoal, Caio Nascimento novamente aqui com o vídeo de base para agradar um pedido do dono do canal. Pois é, o Noran ele pediu para falar sobre laterais. A situação tá feia para o Santos no profissional, mas é uma situação que é até compreensível se a gente for levar em consideração a formação dos jogadores no Brasil, especialmente de lateral. Culturalmente, o lateral no Brasil ele sempre foi visto como uma arma ofensiva, né? Não, ele tem que saber cruzar, ele tem que saber chutar, não sei o quê. Bom, o lateral, claro, ele pode ser uma arma ofensiva, assim como o zagueiro também pode ser uma arma ofensiva se ele sabe sair jogando, por exemplo. Se ele for um zagueiro técnico, né? Ou um zagueiro alto, bom cabeceio. Mas a gente tem que se ligar que o lateral é uma função defensiva, primordialmente falando, né? Ele tá na primeira linha, então ele tem que saber defender. E muitos laterais brasileiros têm problemas defensivos. O Santos, claro, não vai ser diferente. Felipe Jonathan é uma catástrofe defendendo. Pará também não é bom defendendo, né? Ele não é bom defendendo. Foi muito mal na final da Libertadores, muito por conta disso. E também é um jogador já muito experiente, não tá bem fisicamente, né? Não tá no auge da forma física. E isso pro lateral pesa demais, né? Uma coisa do futebol moderno, né? O lateral moderno hoje, ele tem que ser um primor físico. Por exemplo, a gente tem um caso de sucesso, que nem é jogador brasileiro, mas, por exemplo, no Palmeiras, o Vinha, né? Que é um lateral fisicamente muito forte, positivo. Não é uma beleza tecnicamente, mas é um jogador ok ofensivamente, bem seguro defensivamente e ótimo na questão física. E ainda deixa gols, né? Então, assim, esse é o lateral moderno, é o lateral ideal hoje pro futebol. Vai pegar lateral brasileiro, por exemplo, dessa questão, já tá fora. O Emerson Royal é um primor fisicamente, ótimo defensivamente, ótimo ofensivamente. No caso, defensivamente dele ficou muito bom porque ele foi para a Europa, até porque aqui no Brasil era só atacar, né? Então, assim, isso é uma questão muito cultural do brasileiro, muito cultural em 60, 70% dos times. Nesses times que mudaram, né, a forma de revelar lateral, ou até mudaram a sua metodologia de base, informação não só para lateral, mas para defensor, de uma maneira geral, ou seja, o zagueiro, até o goleiro saindo jogando com os pés, volante, que pode ser zagueiro, que pode ser lateral. Então, muitas coisas estão mudando, muitos times estão mudando sua metodologia e o Santos não. Por que eu digo que o Santos não muda essa metodologia? Porque muda muito a base. Não tem um treinador fixo, por exemplo, no Sub-17 há um bom tempo. Trocou, ano passado a gente viu acontecendo muitas trocas na base do Santos, isso implica muito na formação dos atletas. Se você não tem um profissional ali, uma determinada geração, digamos assim, isso vai implicar muito na formação do atleta. Um ano de base é quase como se fossem 5 de profissional. É ali que ele aprende, porque ele vai jogar demais, vai jogar muito. Se joga bastante no futebol de base no Brasil. Tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem estadual. Nos tempos da pandemia as coisas diminuíram um pouco, mas historicamente sempre foi isso. O calendário da base sempre foi muito cheio. E muitas vezes esses jogadores aprendem na marra, não aprendem nem porque um treinador quis implicar para ele uma coisa que ele tem que fazer, tentou ensinar ele. Às vezes não tem nem tempo para isso. Então, isso é complicado, tá? E muitos clubes brasileiros estão entendendo isso, não vejo o Santos, né, seguindo essa toada. Isso não quer dizer que o Santos não vai revelar, porque a captação do Santos, as escolinhas, né, os meninos da vila, né, os meninos da vila, as escolinhas, são fantásticas. Isso vai ser sempre o ponto diferencial do Santos. Tá? E, claro, o jogador talentoso sempre vai querer jogar no Santos porque o Santos dá chance, independente da circunstância para o jogador jovem. É a cultura, voltando a falar. Né? A cultura do Santos sempre foi essa, sempre vai ser e sempre vai ser o case de sucesso do Santos. Isso é a favor do Santos. Mas isso não quer dizer que o Santos tem que abandonar a metodologia. Porque se você forma jogadores inteligentes, mais completos na base, não precisa ser completo para ser um craque, um gênio. Um jogador completo para a posição dele, não precisa ser uma extra classe, tá? Ele vai ser um titular na sua equipe principal e você não vai precisar gastar, por exemplo, com o lateral. Você vai poder guardar seu dinheiro para, por exemplo, contratar um camisa 10, às vezes o seu 10 tá passando por um mau momento, um garoto ainda, o jovem, que sempre foi potencial, mas tá tendo dificuldade, pô, tá, vamos dar uma segunda chance pra ele, deixa ele de lado, vamos gastar dinheiro no 10, porque a gente tem dinheiro pra isso, não precisou gastar no lateral, por exemplo, né, não falando mal de lateral, às vezes você vai precisar gastar, mas o ideal é que não gaste, né, uma posição que você pode formar na base em que não é uma exigência, por exemplo, com lateral ser extra classe, são poucos os extra classes na lateral hoje em dia, Marcelo, por exemplo, é uma extra classe, mas quantos Marcelo saíram, quantos Daniel Alves saíram num período de 20 anos no futebol brasileiro? Difícil, né? Então, por conta disso, você tem que ser muito mais metodológico, muito mais profissional na base. E isso implica. Vamos olhar na lateral direita, por exemplo. O Pará, eu acho, né, que ele está jogando muito por conta da questão
da experiência dele, porque o Santos, de uma maneira geral, é um time muito jovem. Não acho que deveria de ser, mas eu vejo isso como um dos fatores que implicam na presença dele numa equipe titular, por mais que ele não tenha condições hoje de ser titular do Santos, fisicamente e tecnicamente. Sobretudo fisicamente, porque o lateral tem que estar bem fisicamente, né? E isso tem sido um dos problemas também, por exemplo, para os jovens não terem conseguido abocanhar essa chance, a meu ver, de quem vê a base. Fisicamente o Santos está baixo em todas as suas categorias, os jogadores. Fisicamente, tá? Tecnicamente é outra história, até porque o físico implica na técnica, muitas vezes isso vai atrapalhar. Você faça o convite, assista uma partida, por exemplo, do Santos contra outro time grande na base, no Sub-17, para você ver a diferença de físico. Não é nem porque, não, o Santos joga com jogadores muito abaixo da idade. Não é só por isso. Tem muitos jogadores, por exemplo, 0,5 hoje, né, jogando o Campeonato Sub-17, que é para 0,4, que está muito acima fisicamente de alguns jogadores da mesma idade, da mesma faixa etária que o Santos. E isso não é culpa do atleta, isso é culpa do clube, tá? O clube tem que estar atento a isso, tem que propiciar isso. E quando a gente fala que o jogador tem que estar bem fisicamente, forte fisicamente, não é que a gente quer que eles virem monstros, que eles virem tanques de guerra, ciclopes, ciborgues, qualquer coisa. Não! A gente quer que o jogador aguente, seja resistente, até para prevenir lesão. E isso é uma das coisas que, por exemplo, atrapalhou um pouco, né? Um jogador que eu gosto muito da base do Santos, que é o Cadu, que renovou recentemente com o Santos, né, até 2023, um jogador muito promissor, sempre foi muito promissor, jogador de base, de seleção de base no caso, capitão do Santos na base, um lateral que eu vejo o mais completo dos que eu vi jogar recentemente no Santos, porque ele é bom ofensivamente, é bom defensivamente, porque ele antecipa muito bem as jogadas, tem liderança, isso é importante para um lateral, é um jogador que entende o jogo, tá? É outra coisa muito importante, lateral inteligente é fantástico, porque se ele não for tão forte fisicamente, mas é bom técnico e bom para ler o jogo, ele sobressai. Um grande exemplo, Fagner, no Corinthians. É um jogador inteligente. Vou falar que ele é cavalo? Beleza, ele é muito agressivo às vezes. Porém, mas é um jogador muito bom, para o nosso nível é muito bom. Um jogador que está com 30 anos e está jogando sempre. Então, por quê? Tem inteligência de jogo, o famoso QI de jogo. O Cadu tem, mas aí entra o detalhe, se machucou, ficou um ano parado. Um ano sem jogar na base é muita coisa. Lembra do que eu falei? Um ano é quase 5 para o profissional. É isso, quando ele aprende mais. É o momento que ele precisa estar em campo, tem que ter minutagem. Mas aí vamos torcer, né, porque a técnica ajude ele. Porque técnica ele tem. Lateral que cruza bem, lateral que tem antecipação na defesa, ou seja, ele corta passes, né? E tem que acompanhar, né? Lateral que não acompanha o adversário não é lateral. Infelizmente não é. Lateral tem que estar sempre preocupado. Esse que é o ideal. Sempre preocupado, porque ele sempre vai ter as costas contra ele, né? Então tem que estar sempre ligado. O Cadu é um lateral que teve isso muito bem na sua formação. Queria muito que ele tivesse já saudável para ver ele na lateral direita do Santos. Mas pode ser que mais para frente seja um jogador que cresça muito no Peixe. É um jogador que eu vejo um potencial muito bom. O mesmo potencial que eu vejo no Sandro, porém é uma circunstância também um pouco complicada. O Sandro, no caso, também não vejo ele tão bem fisicamente. Não quer dizer que eu não estou dizendo que ele, por exemplo, é fraco ou não. É um jogador que precisa ser um pouco mais explosivo. Até no meu vídeo, rasguei elogios para ele quando falei sobre os jogadores que poderiam, né, se sobressair com o Roland, porque é um jogador tático, um jogador que já jogou de lateral e volante na base. Ou seja, tem um passe com grande qualidade, tem visão de jogo, também tem QI de jogo, igual eu falei do Cadu, mas falta um pouco de explosão, tanto para defender quanto para atacar, tá? No caso, para chegar até a linha de fundo, para dar opção no ataque, para defender, para sempre estar em cima do adversário, para roubar a bola, para antecipar. Ele, no primeiro jogo contra o Santander ele foi bem, mas depois eu acho que ele deu uma caída. Isso também, no caso, eu acho que influencia muito a questão física. Vamos ver como é que ele tá. É um jogador que, por exemplo, eu vejo um estilo muito parecido com o jogador do Fernando Diniz, né, no Fluminense, que cresceu, que foi o Caio Henrique, cria do Santos. Era meia na base, mas virou um lateral construtor, um lateral esquerdo construtor muito bom. Tanto é que está no Mônaco, hoje jogando muita bola, jogador muito bem de seleção olímpica. Vejo uma similaridade nisso. Pode acontecer isso, tá? Porque eles têm esse ponto em comum. Laterais que constroem o jogo por dentro. Laterais que têm uma visão de jogo muito boa, tem passe muito bom. Você nunca vai ver isso do Pará. O Pará não é um lateral construtor. Também não é um lateral que também tem um currículo bom defensivamente. Ele melhorou um pouco, mas não é o suficiente. Então, se o Sandro estiver bem fisicamente,
ele com certeza vai ter chances com o Diniz, porque ele tem o DNA, entre aspas, do Diniz. Ele é de uma situação que o Diniz já encontrou, né, no Fluminense que eu citei do Caio Henrique. Poderia acontecer isso, só que no lado oposto, né, no lado direito. E um jogador que tem jogado com a equipe sub-23, não citei ele no vídeo do Roland, mas é importante trazer à tona, né, porque criou-se essa oportunidade, que é o Mikael. Eu acho que ele está um pouco abaixo desses outros dois que eu citei, na questão técnica, mas é um lateral que mostra ser bom fisicamente, isso é importante. Sempre tenha em mente, lateral tem que estar bem fisicamente, porque ele vai jogar bastante, vai ter muito confronto, vai ter muito duelo, antecipação, né, que é muito importante para o lateral. Ele tem que estar bem fisicamente para estar na frente do extrema, ou até do segundo atacante, ou se ele tiver que fechar como zagueiro na área, coisa que o Pará, por exemplo, não consegue fazer. Felipe Jonathan, meu Deus, o gol, né, do Barcelona, os dois gols, né, do Barcelona de Guayaquil, os dois primeiros gols do Barcelona de Guayaquil foram total culpa do Felipe Jonathan, por questão de antecipação, leitura de perímetro ali, né, do setor da área ali, não tem isso. É um problema de base, não é um problema que ele tem só no Santos, tinha esse problema também no Ceará. Então é um jogador que não teve esse talho, né, ninguém pensou nisso para arrumar dele, porque vem daquela cultura do futebol brasileiro, que o lateral tem que ser uma turbina, não precisa ser um foguete só, né, ele tem que saber fazer os dois lados. Acho que o Mikael pode fazer isso, é um jogador trabalhador, um jogador bem assim, ativo no jogo. Acho que perde em questão técnica com os outros dois, mas isso não é um demérito, é uma coisa dele. Mas ele pode ganhar isso muito na questão física. É um jogador que deveria de ser também levado em consideração. Se não for, mas para acompanhar de perto o desenvolvimento dele no Sub-23, no Campeonato de Aspirantes, que começa em agosto, né? Sempre lá no meio do campeonato, quase junto com o Campeonato Brasileiro, um pouco depois do Campeonato Brasileiro. Acho que vai ser um jogador que vai ter bastante rodagem nessa questão. Fernando Diniz não tem medo de utilizar jogador de base, então acho que ele deve ficar de olho nele por questão disso. Fernando Diniz é um cara que tem esse tino para jogador. Do lado esquerdo, né, no caso, a sombra agora para o Felipe Jonathan deve ser o Moraes, né? Perguntaram, não consegui responder para muitas pessoas no Twitter sobre isso, mas eu acho o Moraes um lateral interessante. Não é tão alto, né, tem apenas 1,70 m, assim como o Felipe Jonathan também não é alto. A tendência hoje é os laterais serem mais altos no futebol, tá? Justamente para na cobertura, né, de passe longo. Hoje o jogo está muito vertical, né, tem muita inversão. Então se você tem um lateral que consegue ganhar muitas disputas, né, pelo alto, você sempre vai sair na frente. Tipo um cornerback, eu sempre faço essa relação com o futebol americano, cornerback no futebol americano. Se você tem um cornerback alto, ele intercepta mais passes, né, ele tira o ponta do jogo, ou no caso, né, o wide receiver do jogo. Isso tem sido utilizado muito no futebol europeu, a gente vê bastante lateral alto no futebol europeu jogando bem. O Moraes não é esse tipo, mas é um jogador também, tipo, por exemplo, o Mikael, um jogador bastante ativo no jogo. É um jogador que tem um físico muito bom, tem fôlego, né, resistente, essa é a palavra. E ofensivamente também é interessante, cruza muito bem. Isso é muito bom pro futebol brasileiro. Pode ser uma sombra pro Felipe Jonathan, né? Creio que o comportamento defensivo, não só por questão individual do lateral, mas o Santos precisa melhorar, tá? E eu acho que o Moraes ele precisa ficar atento com essa relação. Sempre esperei que o Santos fosse utilizar, até nesse momento em que não pode contratar, o Pedrinho, né, o Pedro Escaramuça. É um jogador que jogou bastante no Sub-20, um jogador que, inclusive, né, jogou bem o Paulista. O Santos foi até a semifinal do Campeonato Paulista, o Pedrinho jogou muito bem. É um lateral que não volta aquela questão, não é tão alto, não é tão forte fisicamente, mas é um lateral técnico. É um lateral mais ou menos, não estou comparando, trajetória que vai ser igual, mas mais ou menos como o Zeca, tá? Um lateral que tem uma boa chegada lá de fundo, tem um bom passe longo, isso para mim é uma coisa importante, ele consegue inverter bolas, isso é muito bom, mas precisa se ater mais à defesa, né? Coisa que, por exemplo, o Jonathan, né, que jogou nessa mesma partida que eu falei do Mikael, do Santos contra o Toledo, ganho de 3-1, né, com 2 gols do Juan, na preparação do time do Edinho, do Aspirantes, que inclusive vamos pensar bem, hein, Santos, seus treinadores, muito, hein? O Chip é o auxiliar dele, é uma coisa interessante, é um treinador com muito mais, digamos assim, bagagem tática do que o Edinho, pode ser que ele mexa muito bem nesses laterais do Santos, mas o Jonathan, por exemplo, é um lateral mais alto, né, um lateral mais forte, mas não é um lateral tão técnico, um lateral que tem problemas de passe, um lateral que tem problemas de triangulação, né? É um pouco lento nesse quesito, mas que pode ser trabalhado naquilo que eu acabei de falar, de laterais altos, que corta passes, que é uma boa opção defensivamente. Por exemplo, mais ou menos quando acontece com o Luan Pérez, vai para a lateral esquerda. O Santos ganha em defesa e ganha em contenção da amplitude e profundidade, né, das jogadas.
às vezes ganha ofensivamente porque o Luan Pérez é bom tecnicamente. Então acho que, por exemplo, o Jonathan poderia se mirar nisso, tá? Ele é um cara que tem questões defensivas boas, é forte fisicamente, é resistente, mas que aí já não tem um passe. O ideal seria, por exemplo, uma fusão do Pedrinho, né, com o Jonathan. Mas esses são os laterais esquerdos que eu vejo assim prontos, né, para dar uma chegada. Aí vem um detalhe, até um spoiler, né, pro próximo vídeo, um jogador que eu tenho gostado do Sub-17 do Santos, falhou, né, nesse último final de semana no jogo contra o Internacional fora de casa, lá no Passo da Areia, mas acho que foi mais por questão de excesso de confiança, mas é um atleta que eu gosto bastante, tá, da base do Santos. Falei, inclusive, dele quando foi aquele vídeo sobre o Campeonato Brasileiro Sub-17, que é o Gerson, lateral da geração 04 do Santos, é lateral esquerdo, mas que também sabe jogar de zagueiro. Tem sido muito utilizado pelo Alder Campos como zagueiro. Quando entra o Casinha, ele vai para a lateral esquerda. Ele é um lateral, no caso, mas ele é muito melhor jogando de lateral esquerdo na minha visão nesse momento. Pode ser que no futuro ele mude, né? Mas nesse momento, hoje na base do Santos, ele é o lateral mais próximo do ideal, tá? Pro lateral moderno. Ele tem bom passe, tem antecipação, tem altura, tem físico, tá? Muito importante. Ao contrário, por exemplo, do lateral direito, que é o Cauã Saraiva. Ele tem muita explosão, mas eu acho que ainda falta ficar um pouco mais talhado, né? Precisa aprimorar mais a técnica dele, mais passe, inclusive também defender a profundidade. O Cauã tem um pouco de dificuldade nisso, coisa que o Gerson não tem. O Gerson é muito mais forte, forte fisicamente, consegue aliar, né? Força física, tem boa técnica, tem bom passe, consegue fechar a linha de passe, consegue fechar a linha. É um jogador muito interessante para o futuro do Santos. Não acho que ele vai ser profissional nessa temporada, mas pensando em 2022, é um jogador para o Santos olhar com muito carinho, tá? Volto a falar, ele errou um passe, né? Que no segundo gol do Internacional não pode errar, né? Não pode fazer aquele passe cruzado como ele fez, mas foi foi um excesso de confiança. Não foi porque ele é ruim ou porque ele tá de sacanagem, não. Acontece. Na base pode errar, não pode errar no profissional. Igual, por exemplo, o erro grotesco do Felipe Jonathan em parar numa corrida, né, quando você está com o lateral para reclamar. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Coisa que você ensina na base, coisa que, por exemplo, o Gerson com certeza aprendeu com o erro dele nesse jogo contra o Internacional. Olho nesse garoto, muito interessante, jogador muito responsável, uma palavra importante, né, para o lateral. Sabe o que ele tem que fazer, certo? Vamos ver, o Santos precisa pensar também de uma maneira muito ampla, tá? Não é só a questão hoje do profissional. O que está acontecendo na base? Temos revelado poucos laterais assim para chegar e jogar no profissional. A gente vê isso, por exemplo, no meio campo, a gente vê isso no ataque, na defesa, mas e nas alas? O Santos tem que prestar muita atenção nisso. Certo, pessoal? Grande abraço, até a próxima.